Boa tarde a todos. Eu sou o PCNP Leonardo, de História, tá? E os colegas aqui que ajudaram a organizar essa formação sobre os 40 anos do livro do Desassossego do Fernando Pessoa, PCNP Denise, que acho que muitos de vocês a conhecem, né? PCNP Paula, ambas da língua portuguesa. E hoje vocês vão entrar aqui no Desassossego, né? Ou seja, esse ano se comemora uma efeméride, os 40 anos de publicação do livro do Desassossego do Fernando Pessoa, que originalmente foi publicado em 1982. Tá? Sobre essa trajetória de publicação do livro do Desassossego, nós iremos tratar mais adiante aí na formação, tá? Então eu vou passar rapidinho aí com vocês a nossa pauta. Então, primeiro, né, tem a contextualização da obra, está falando um pouco da importância aí dessa verdadeira obra-prima aí da produção do Fernando Pessoa, né, e quanto ela é relevante para entender o corpus literário geral, né, da produção literária aí do Fernando Pessoa. E nós temos aqui um roteirinho aí da nossa formação de hoje. Então, da 1 a 1h15, né, que nós estamos agora, no acolhimento, na apresentação. Segundo tempo, nós vamos ter uma palestra de um convidado muito especial, depois eu vou apresentá-lo a vocês. Nós teremos aí um momento de café, das 12h15 às 12h30. O quarto tempo, 12h30 às 13h30, vou analisar com vocês aí a obra, né, o livro do Desassossego. Esse sou eu, Leonardo Pereira. E aí vocês vão se organizar aí numa roda de conversa, né, em cima aí de temas norteadores que vão ser apresentados aí nas palestras, tá? E no finalzinho aí das 4h10 às 4h30, uma sistematização e uma avaliação do encontro. Então, após o café, nós iremos fixar aqui na parede os QR Codes para vocês terem acesso aí a esses formatos. Certo? Bom, então, agora vocês vão ficar com a palestra do professor mestre aqui, José Eduardo Ferreira. Tá? José Eduardo Ferreira, ele é formado em letras, mestre em literatura portuguesa pela Universidade de São Paulo. Em seu mestrado, pesquisou as formas de representação do sujeito na obra Clepsidra, de Camilo Peçanha, tá? Um simbolista português. Foi professor de língua portuguesa e literatura na rede pública por mais de 10 anos e na rede particular. Lecionou no Colégio Cruzeiro do Sul, Colégio São Luís, Colégio Catamarã e atualmente é professor do Colégio Salesiano. Também presta serviços de revisão e tradução para algumas editoras. Então, deixo vocês aqui com a palestra do nosso convidado, tá? O José Eduardo Ferreira. Tenho certeza que vocês vão se divertir. Boa tarde. Boa tarde. Queria agradecer ao Núcleo Pedagógico pelo convite, ao Leonardo, agradecer a presença de vocês, da minha mãe que está aqui. Tá bom. Sim. Bom, primeiro agradecer o convite. É sempre bom falar do Pessoa, embora eu tenha algumas travas. Alguns autores que são meus autores de obsessão, e esse termo não é um exagero, eu quase sempre evito falar deles. Um deles é o Pessoa, que é um autor de obsessão. Parece que quanto mais eu leio Pessoa, mais eu quero fugir dele. Mas o Leonardo não deixou e me pediu para falar hoje aqui com vocês sobre o poeta. Bom, ele falou alguma coisa da trajetória e tal. No fundo, acho que a apresentação que vale é aquela que vocês conhecem. Eu sou professor, é isso. Professor apaixonado por literatura. Se vocês olharem minhas olheiras aqui, é porque eu passei essa noite corrigindo prova. Tem que entregar nota até domingo. Então, tem essas coisas.
Então, muito obrigado por ouvirem um pouquinho aí o que eu tenho a dizer. E é isso. Oitavo ano. Beijo para vocês. O nome da palestra ficou A Partir Isso Tem em Mim Todos os Sonhos do Mundo, que é um trecho do poema Tabacaria, do heterônimo Álvaro de Campos. Tá? Eu sou o professor Zé Eduardo e ela vai servir como introdução para falar do Pessoa. Aqui é o roteirinho. Eu vou começar com uma desculpa que talvez seja esfarrapada. Tá bom? Depois dessa desculpa que talvez seja esfarrapada, quero comentar um trecho bem breve do livro Desassossego, bem breve mesmo, é uma linha, se chama A Sociedade em que Vivo. Depois eu quero comentar um poema do livro Mensagem, que se chama Dom Sebastião, Rei de Portugal. Depois disso, eu quero comentar um outro poema do Mensagem, que se chama Ulisses. Outro passo, comentar alguns trechinhos do poema Tabacaria, que dá título à palestra, e terminar com uma conclusão, talvez se der tempo, também comentamos um poema do heterônimo Ricardo Reis. E, na conclusão, eu quero retomar aquele famoso poema do Pessoa, Autopsicografia, para tentar ligar os pontos. Tá bom? Esse é basicamente o roteiro. Então vamos começar com a desculpa esfarrapada. Certo? A princípio, me desculpa, Leonardo, ele me disse que eu teria 2 horas para falar. Depois foi para 45 minutos. E aí, com 45 minutos, a minha angústia ao preparar essa fala foi: eu não vou conseguir falar disso, eu não vou conseguir falar daquilo, eu não vou conseguir falar daquilo outro. A primeira parte da aula é do que não vou falar. Então, da aula, perdão, da comunicação. Mas quero fazer uma coisa e peço encarecidamente, como são todos os professores, vocês tomem cuidado. Quando a gente trabalha com leitura com os nossos alunos, tal, normalmente a gente leva algumas obras para que eles vejam, né? Que eles deem uma olhada, tal. Então, eu queria mostrar algumas coisas para vocês, certo? Vamos começar com o que eu não vou falar. Bom, eu não vou me aprofundar a respeito da infância e da vida do Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, muito novo, ficou órfão de pai, sua mãe em casa, e ele vai morar na África do Sul. O padrasto dele é diplomata, e ele é educado numa típica escola inglesa, colonial lá. Então, ele tem a sua educação primeiro em inglês, mas eu não vou falar muito disso. Então, a sua primeira educação é uma educação de língua inglesa. O seu repertório cultural, a princípio, é inglês. Então, ele foi, a vida toda, um leitor voraz de Shakespeare, Milton, leu muitos românticos, tinha alguma predileção pelo Shelley, e por aí vai. Quando ele volta para Portugal, ele vai se envolver com alguns movimentos literários. O primeiro, talvez, que ele se envolva, está relacionado a uma publicação que se chama Renascença Portuguesa, que tem como líder um poeta chamado Teixeira de Pascoais. Com o Teixeira de Pascoais, o Fernando Pessoa tem uma relação um pouco de amor e ódio. Ao mesmo tempo que ele escreve em cartas, que não tem ninguém na Europa escrevendo como Teixeira de Pascoais, isso, no caso, por um elogio, depois ele entende que o movimento que o Teixeira de Pascoais liderava, o saudosismo em português, era contrário às intenções que ele tinha de renovar a literatura portuguesa. E aí ele meio que rompe com o Teixeira de Pascoais, ele tem textos recusados para serem publicados nessa revista, ele rompe, mas eu não posso falar muito disso. Então é a segunda coisa sobre a qual eu não vou falar. Junto com alguns amigos que também sentiam e tinham essa gana de renovar a literatura portuguesa, ele resolve fundar uma revista, que em 2015 tem 100 anos, chamada Orfeu. E o nome Orfeu, que eles dão a essa revista literária,
é o primeiro material que eu gostaria de passar para vocês. Essa revista, ela causou muita polêmica. E é esse outro assunto que eu não vou falar. Das polêmicas que ela causou. Pessoal, quando mandaram o livro pelo correio, mandaram quebrou o livro, tá? Partiu ao meio. Pois é. A revista Orfeu, ela durou 2 volumes. Havia o projeto de publicação de um 3º volume, a revista estava pronta, certo? E um projeto, pelo menos o Fernando Pessoa alude a um 4º volume da revista Orfeu em cartas, dando a entender que esse 4º volume também estaria pronto. No entanto, ninguém nunca viu. A editora Ática lançou uma cópia dessas revistas. Aqui é a Orfeu número 1, aqui é a Orfeu número 2, certo? Lançou uma cópia dessas revistas, com um estudo introdutório bastante interessante. E a revista número 3, que estava no prelo, quer dizer, estava para ser publicada, e não foi, por aquela razão antiga, faltou dinheiro, certo? Ela, pelo menos, ela estava todo o projeto gráfico dela, tudo pronto. São revistas muito bonitas. Essa segunda reprodução vem até com muitas ilustrações dos artistas plásticos que compuseram o movimento modernista em Portugal em torno da revista Orfeu. Tudo bem? Ela foi publicada em 1915, durou 2 volumes, gerou muita polêmica, gerou muito barulho. As polêmicas muito interessantes, já entro no 3º assunto do qual não vou falar, que, por exemplo, aqui no índice vocês vão encontrar coisas do tipo: tem texto do Fernando Pessoa e tem texto do Álvaro de Campos. Sendo que o Álvaro de Campos é uma invenção do Fernando Pessoa, é um heterônimo. O que causava grande confusão no público. Que é esse Álvaro de Campos? Quer dizer, era o Fernando Pessoa, um heterônimo dele. Então, há algumas polêmicas em torno da revista Orfeu. Eles foram acusados de uma porção de coisa, quase que teve gente indo para a cadeia, até uma história comprida. Eu vou deixar vocês verem, tá bom? Cuidado, pessoal. Vou falar mais uma vez. Sobre esse contexto histórico e da obra do Fernando Pessoa, eu indico muito esse livro. Ele se chama Introdução. Ele faz isso, ele faz uma introdução ao Fernando Pessoa, mas ele nunca é raso, certo? É um livro do Fernando Cabral Martins, chama Introdução ao Estudo do Fernando Pessoa, e ele lança aqui todas essas diretrizes. Então, só lendo o índice, rapidinho, fala modernidade, modernismo, revolução da linguagem poética, um poeta inglês em Lisboa, a nova poesia portuguesa, abdicação, Pauíse, e aí ele vai enumerando o passo a passo da poesia do Pessoa. Outro assunto no qual eu não vou falar, que eu só indiquei, é a questão da heteronímia. É uma fala para professores já, tal. Eu quero entrar em algumas coisas mais conhecidas. Mas por que eu não vou falar da heteronímia? Porque o estado de arte atual, quer dizer, depois que abriram o baú do Fernando Pessoa, falar de heteronímia no sentido, olha, tem o Ricardo Reis, que é o clássico, o Álvaro de Campos, que é o moderno, o Alberto Caeiro, que é, digamos assim, o mestre de todos e o paganismo como coisa em si, certo? Claro que essas explicações continuam válidas para esses heterônimos. Mas o atual estado da discussão está assim. Vou ler o título do livro para vocês. 136 pessoas do Pessoa. 136 pessoas do Pessoa. É claro que nem todos os heterônimos foram bem desenvolvidos. Alguns não passaram de projetos em que ele dizia, tal heterônimo vai ser, por exemplo, um charadista. Charadista mesmo, ele vai escrever charadas. O outro escreve, sei lá, guia de turismo. Então tem algumas coisas. Tem uma poeta brasileira, do simbolista, certo?
aqui. Mas há algumas coisas que a gente... que foram revistas. Então, por exemplo, dizer que nenhum outro heterônimo estava acabado, quer dizer, que tivesse uma obra consistente, hoje já não dá mais. Até para os heterônimos que escrevem em língua inglesa, como Alexander Search. Se nós pegarmos editoras portuguesas, elas já lançam livros inteiros desses heterônimos que antes eram considerados projetos que não foram levados a cabo. Então, o projeto da heteronímia do Fernando Pessoa, ele é muito mais longo do que nós resumirmos aos 3 heterônimos principais e a obra ortônima dele, que equivocadamente muitas vezes é chamada de Pessoa ele mesmo. Quer dizer, o Bernardo Soares, por exemplo, a própria classificação do Bernardo Soares é uma classificação que a gente conversou rapidamente, semi-heterônimo. O livro dos associados seria... Qual que é a desculpa do Fernando Pessoa para chamar o Bernardo Soares não de heterônimo, mas de semi-heterônimo? As palavras do Pessoa, talvez não exatamente, vão por essa linha. O Bernardo Soares sou eu mesmo em estado de vigília. Então, sou eu com a minha consciência diminuída. Certo? O que dá pano para manga. Eu considero Bernardo Soares um heterônimo. Até porque, o que eu vou falar é bem arriscado, eu considero Fernando Pessoa um heterônimo também. Eu não falo da pessoa física que talvez tivesse um RG. Mas a gente não pode, por exemplo, chegar à conclusão que o Mensagem é menos fingimento que o Obra de Câmaras. Então, esse daqui é um livro que foi publicado no Brasil pela Tinta da China, tem a Tinta da China portuguesa e tem a brasileira. A portuguesa é em euro. Então, na hora do site, coloca lá Brasil, se alguém quiser comprar, porque senão fica ruim. Agora eu passo para o livro. A edição antiga, e que também que aí é um outro assunto do qual também não dá para falar. Agora, é a respeito. Mas essa de não falar vai indo. Que seria o do não. O Machado de Assis termina o Brás Cubas com o capítulo das negativas e eu começo a palestra com ele. Bom, vamos lá. Machado de Assis terminou o Brás Cubas. Essas edições, elas eram edições até bem pouco tempo chamadas de obras completas do Pessoa. O que é um escalar. Quer dizer, quando elas foram feitas, era o que dava para ser feito. Olha, Fernando Pessoa morreu em 36. 80 aí? Foi a publicação do CST? 82. Então, veja, para conseguir arrumar essa papelada do Fernando Pessoa toda, e quem se debruça sobre a obra do Fernando Pessoa diz que a letra dele é quase impossível de se ler. Tanto que, não raro, vocês encontram edições com quadradinhos onde a letra é ilegível. Certo? E aí o editor não quer arriscar adivinhar a palavra. Certo? O que é de bom tom. Mas essa aqui foi, durante muito tempo, as obras completas. Parece que foi relançado agora pela Nova Fronteira. Isso aqui só em sebo. Aqui a poesia, aqui a prosa. A prosa não tem, por exemplo, livros a ser. São textos que ele fala de sociedade, filosofia, religião, uma porção de coisas. Aqui de novo. O heterônimo, edição, por aí vai. Para temas. Também há um leque muito grande de temas do Fernando Pessoa que ele pode tratar. Por exemplo, existe toda uma linha crítica do Fernando Pessoa que trata daquilo que o Eduardo Lourenço, que é um dos principais críticos do Fernando Pessoa, chamou de o proto-Pessoa, que ele estuda, não só isso, mas ele estudou em um texto que se chama necessariamente o proto-Pessoa, a poesia do Pessoa antes do Pessoa, isto é, sua poesia de língua inglesa. Fernando Pessoa, em vida, publicou pouquíssima coisa. Há algo esparso nas revistas, na Orfeu, na Presença, na revista Águia, Renascença Portuguesa,
e Centauro e uma ou outra revista a mais. Livro mesmo, ele publicou os 35 sonetos, 35 Sonnets, em inglês. Publicou o English Poems, os poemas ingleses, e publicou o Mensagem, que tem uma curiosidade a respeito do Mensagem. Mensagem, que é um livro sobre Portugal, concorreu a um concurso público, como se fosse, sei lá, da Academia Portuguesa de Letras, alguma coisa do gênero, e ficou com um honroso segundo lugar. Certo? O poeta que ficou em primeiro, ninguém nem sabe o nome, talvez fazer uma comparação esdrúxula. Quando o Pelé fez o 10º gol, ele fez contra o Vasco. Imagina se o goleiro tivesse pego o pênalti. Ninguém ia lembrar dele. Porque não foi o goleiro que tomou o 10º gol do Pelé. Então, esse poeta só é lembrado quando alguém fala que ele ficou em primeiro lugar num concurso em que a pessoa concorria, mas o segundo lugar foi também uma coisa política. Fernando Pessoa havia publicado em revistas sua indignação em relação à instituição da censura em Portugal e algumas coisas, e esse segundo lugar, politicamente, foi uma punição. Tudo bem? Enfim, hoje, quando a gente fala de publicação do Fernando Pessoa, além desse próprio Pessoa em português, em inglês, desses muitos heterônimos, a Companhia das Letras, Portugal, quem fez isso, acho que é a Círio Alvim, ela publicou um conjunto de poemas do Fernando Pessoa, ele mesmo, ortônimo, e dividiu por datas. Foi o primeiro volume de 1902 a 17, o segundo volume de 18 a 30 e o terceiro volume de 31 a 35, certo? Com a publicação desses volumes, surgiram uma porção de coisas novas sobre o Pessoa. Uma delas, por mais paradoxal que seja, mais paradoxais que sejam, a relação do Fernando Pessoa com o ocultismo, por um lado, certo? Que já vinha delineada nas obras conhecidas, mas ficou mais claro com isso. E, recentemente, uma professora, Maria Helena Negri Garcês, publica um texto em que ela mostra as relações do Fernando Pessoa com o cristianismo, certo? Então, ela faz uma análise do Alberto Caeiro, em primeiro lugar, esse heterônimo, que tem uma relação direta com a natureza, dentro de uma tradição da poesia que trata da natureza. Então, ela resgata um poeta lá da antiguidade, o Lucrécio, que escreveu uma obra chamada De Rerum Natura, que tenta dar uma explicação absolutamente natural do universo, passa pelo Cântico das Criaturas, São Francisco de Assis, e quando ela passa pelo Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis, a tese dela é que o Alberto Caeiro é uma resposta a São Francisco de Assis. Trocando em miúdos, se no Cântico das Criaturas, São Francisco de Assis, dentro da tradição católica, vê no criado, tudo bem? Elementos que apontam para um criador, o Alberto Caeiro faz o processo inverso. Tudo bem? Tanto é que ela faz uma análise em que ela pega trechos para mostrar a coincidência até sintática, gramatical e algumas dessas coisas. Vale a pena. É um livro também que está barato, acha-se facilmente. Esse livro tem mais de um livro dela, tá aqui, sobre a Pessoa. E no apêndice desse livro tem um texto que fala de uma face ainda não estudada do Fernando Pessoa, e essa face não estudada do Fernando Pessoa seria alguns poemas que tratariam de uma mística que o aproximariam, por exemplo, de um São João da Cruz, de uma certa tradição da mística católica, Santa Teresa d'Ávila e por aí vai. Certo? É um livro bem interessante. Dito tudo isso, não vou falar de nada disso, então. E agora,
Eu vou falar do quê? Eu quero falar de um tema que me parece ser uma coisa que une a obra do Fernando Pessoa em geral. E a ideia de que a vida sonhada ela é tão vivida, ou mesmo mais vivida, vou chamar assim, que a vida empírica. Tudo bem? Aquilo que se vive interiormente como sonho, talvez tenha uma realidade pouco mais real, não sei se é o termo que eu quero, do que a própria realidade, por exemplo, de estarmos aqui materialmente sentados falando do Fernando Pessoa e por aí vai. Uma dica disso está num fragmento que, na minha edição do livro dos Acertos, que é uma edição da Companhia das Letras, ela entra no apêndice. Tá? Ela entra no apêndice, não entra no texto do livro dos Acertos, o que não quer dizer muita coisa. O que não quer dizer muita coisa? Porque a ordem dos fragmentos do livro dos Assossego não é uma coisa que está estabelecida. Olha só, essa edição aqui da Companhia das Letras é uma edição crítica, certo? Então, o cara que fez, ele não foi pegando o texto lá, jogando aqui e falou, aqui está essa versão do livro dos Assossego definitiva. Não, ele tem toda uma justificativa para fazer tal, não sei o quê. A edição do Leonardo está organizada pelo Jerônimo. É Pizarro ou Pizarro? Pizarro, certo? Tem uma organização diferente. E também é um crítico que estudou, estabeleceu o texto. Então, não é ponto pacífico a ordem dos fragmentos no livro dos Assossego. Então, na edição que eu tenho, que é essa da Companhia das Letras, tem esse fragmento que é a sociedade em que vive. E qual é a sociedade em que o Pessoa vive? Toda de sonho. Os meus amigos sonhados. As suas famílias, hábitos, profissões e o corte não é meu. Está no próprio texto. Ó. Fernando Pessoa, no entanto, não dá para... Agora, quando eu falar Fernando Pessoa, necessariamente, se eu tiver que falar do Fernando Pessoa ele mesmo, digamos assim, eu faço essa diferença. Eu vou falar Fernando Pessoa indicando o seu projeto de obra. Significa todos os heterônimos juntos. Ó. Fernando Pessoa não estabelece essa vida como sonho sem tensão. Esse é um ponto. Tudo bem? A vida empírica, talvez, seja uma vida esvaziada de sentido. Muito mais esvaziada de sentido do que a vida que se vive subjetivamente. Beleza? Tranquilo? Mas não é uma certeza. E o eu lírico, normalmente, nos poemas, demonstra esse sofrimento. Tudo bem? A tensão, portanto, entre o que é real, na medida de que é real o que eu sonho, ou é real o que eu vivo empiricamente, ela não se resolve na obra do Fernando Pessoa. Mas quase sempre, o lugar do sujeito poético fica nesse lugar, vamos chamar assim, de intervalo. Um ser que nunca se completa, não sendo completamente quando é o eu do sonho, e não sendo completamente quando, esvaziado do sonho, vive, digamos assim, a vida comum cotidiana. Eu passei um monte de livro, mas eu tenho uma indicação bem interessante, duas. Toda a obra édita do Fernando Pessoa está online. Tá? Toda a obra editada. O site é arquivopessoa.net. arquivopessoa.net. Está online. Tem lá os heterônimos em inglês. Tá? Vocês não vão encontrar todos esses heterônimos, porque ainda é inédita, boa parte. Um outro site muito interessante chama Casa do Fernando Pessoa. E o que é sensacional nesse site
é que dá para acessar os livros que o Fernando Pessoa tinha na biblioteca dele. E tem alguns livros que precisa de um acesso especial. Se você mandar um e-mail lá para casa do Fernando Pessoa, não dá para abrir. Mas é muito legal você abrir um livro dele, um livro pessoal dele, como eu estou mostrando esse para vocês aqui, e você vê os comentários do Fernando Pessoa. Ele marca. É muito louco. Marcando a lápis de cor, trechos que ele considera interessantes, por aí vai. Bom, feita essa indicação, vamos voltar ao que eu vou falar, certo? Então, o que eu vou falar é isso. Do sonho, como esse espaço intervalar, não resolvido, como uma constante na obra do Fernando Pessoa, não só do Pessoa ortônico, como do Pessoa como um todo. Tá bom? Para falar disso, acho que o melhor é falar lendo poesia. Não quer ficar só aqui. Então, vamos para o primeiro caso. Esse poema, Dom Sebastião, rei de Portugal, ele faz parte do livro Mensagem. Pessoal, tinha que tomar cuidado com tudo, mas esse muito mais, tá bom? Agora, não era o marca-página. Essa edição do Mensagem é uma edição facsimilar, isto é, ela copia a primeira edição. Então, aqui você verá o livro como foi publicado na primeira edição, com um adendo. Tem correções do Pessoa. Então, por exemplo, tem poema aqui, que agora eu não vou achar, tendo marcado a página, está escrito nula. Aí você percebe que tem outra versão, que é a versão que foi publicada. Certo? Então, esse daqui é uma edição facsimilar do livro Mensagem. O livro Mensagem, fazendo uma contextualização muito rápida, é o livro em que o Fernando Pessoa conta a história de Portugal. Certo? Fernando Pessoa, muito, digamos assim, uma coisa de grandezas, talvez, ele havia anunciado nas páginas do Orfeu que o momento histórico da poesia portuguesa pediu Supra Camões. Aquele que seria, de fato, um poeta nacional português, faria com que Camões ficasse obsoleto. Alguém que vale a pena ler ali pela história literária, mas o grande poeta português seria esse Supra Camões, é quase como uma ideia meio nietzschiana do Love of México, do super-homem, por aí vai, do grande poeta da nação portuguesa. E o Mensagem, ele tem vários paralelos com os Lusíadas, do Camões. Vários. E ele cita, assim como Camões faz nos Lusíadas, tudo que é grande personagem histórico de Portugal, mesmo seus mitos fundadores. Ele só não cita o Camões diretamente. Certo? Então, Mensagem é um livro que, digamos assim, traça uma história de Portugal, mas diferente do Camões, que coloca o mito como adereço, que ele mesmo confessa ao longo dos Lusíadas, o mito é Portugal. Como se Portugal só. Se para Camões, Portugal é um império no sentido físico, para Fernando Pessoa, o verdadeiro império, talvez o único que vale a pena, é esse império no sentido do sonho. Então, o livro Mensagem é uma história, digamos assim, mítica de Portugal, mas não é só mítica, ela também é figurativa. Tudo aquilo que se dá no presente de Portugal é figura para uma realização daquilo que virá. Para usar uma linguagem teológica, na teologia se diz que aquilo que está no Novo Testamento foi figurado no Antigo Testamento. Então, Jó é figura de Cristo, não é Cristo. Em Cristo você tem o verdadeiro significado de Jó. Então, aqui é o livro do mito português, que é figura para aquilo que Portugal virá a se realizar. Esse poema trata de Dom Sebastião, rei de Portugal, o rei que desaparece. Por favor, pessoal.
que desaparece na Batalha de Alcácer Quibir, certo? Leonardo pode falar isso. Muito mais segurança do que eu. Com estratégias militares consideradas até desastrosas, e gerando, quer dizer, um desaparecimento de Dom Sebastião, que se gera o sebastianismo, à espera da volta do Messias português, e por aí vai. A historiografia moderna, já no começo do século XX, começa a ter já uma leitura de Dom Sebastião, como é que fala assim, olha, deu ruim, né? Não é essa coisa toda. E aqui, o Fernando Pessoa, ao falar do rei Dom Sebastião, ele escreve esse poema. Dom Sebastião, rei de Portugal. Louco? Sim. Louco porque quis grandeza, qual a sorte não dá. Não coube em mim minha certeza. Isso, onde Arial está, ficou meu ser que ouve, não que há. Minha loucura, outros que me atomem, com que nela ia. Sem a loucura, o que é o homem mais cabeça sadia? Cadáver adiado que procria? Toda vez que eu leio esse verso, cadáver adiado que procria, eu fico com raiva. Eu queria ter escrito esse verso. Puta merda. Ele sabia que o verso era genial. Ele usou, se der tempo, no último poema que a gente vai tratar aqui, no heterônimo Ricardo Reis. Em cartas para o João Gaspar Simões, ele usou várias vezes a expressão cadáver adiado que procria. Eu acho que ele escreveu um verso romano. Esse aqui eu mandei bem. Então vamos lá. Qual é a loucura de Dom Sebastião? Talvez Fernando Pessoa coloque Dom Sebastião num prisma que é o seguinte: a loucura de Dom Sebastião foi querer unir o mundo. Essa é o Dom Sebastião do Pessoa, tá bom? Não Dom Sebastião real. Certo? Dom Sebastião do Pessoa. Era a loucura de fazer com que Portugal chegasse à África e, de alguma maneira, ligasse o mundo. Quer dizer, Portugal já tinha chegado à África, mas ele queria uma rota que daria uma expansão por terra para o Império Português. Ele também entrou de louco, né? Ele não tinha por que entrar lá em guerra com o rei de Marrocos, por aí vai. Mas aí que dá. O que Fernando Pessoa coloca nesse poema? Olha só. Sim, ele era louco. Mas a loucura de Dom Sebastião é a loucura da ousadia de quem sonha. E quem sonha se projeta. Veja, a ação em si é muito pouco considerada e os efeitos dela. O que vale é essa vida de sonho. Porque se o sonho se concretiza, tudo bem? Ele consegue aquela suposta união e por aí vai. Mas vejam os versos e como ele trabalha com isso. Tudo bem? Primeiro, há uma descrição do próprio Dom Sebastião, vamos dizer assim, não tão romantizada, louco. E mais, em primeira pessoa. É o próprio Dom Sebastião que diz. Não coube em mim minha certeza. Quer dizer, o sonho ultrapassa o sujeito. O Fernando Pessoa fala isso em vários momentos. A arte existe porque a vida não basta. Tudo bem? É uma frase dele. Depois o Ferreira Goulart também diz. Aí falaram que o Ferreira Goulart estava plagiando. Aí ele falou que não tinha plagiado, que tinha pensado a mesma coisa. E por aí vai. Mas vamos direto para os 3 versos finais. Tem a loucura que é o homem mais que a besta sadia. Besta é bicho. Tudo bem? Em latim, bestia é animal. Tanto que a gente fala bestiário com um livro que tem uma enciclopédia de animais, mesmo que sejam fantásticos. O que ele está dizendo é o seguinte: sem o sonho, o homem fica reduzido às suas funções orgânicas. Esse é o ponto. Sem o sonho, o homem
cadáver adiado que procria. E daí está a genialidade desse verso. O que é um cadáver? É o que está morto. Um cadáver que foi adiado ainda não está morto. O homem sem um sonho, portanto, é um morto sem estar enterrado. É um morto vivo. É um zumbi, um sonâmbulo. Ainda nessa linha, então quer dizer, o que é o homem sem um sonho? Mais que a besta sadia. Uma besta que tem saúde. Cadáver adiado que procria? Alguém que já carrega em si o signo da sua morte. E carregando o signo da sua morte, procria, quer dizer, leva adiante a sua morte, quer dizer, leva à frente. Logo, apesar do sonho, portanto, não ser um lugar de conforto em que o sujeito pode ser tranquilamente eu sou, no sonho eu sou, ainda parece que é próprio do humano que essa vida interior, que é uma vida sonhada, ela é o que nos distingue. No próximo poema, nós temos também um poema do Mensagem, que chama Ulisses. Esse Ulisses é o Odisseu, o herói da Odisseia. Tudo bem? Existe um mito, ou não sei se é mito, que quando o Odisseu, ou Ulisses, empreende a sua viagem de volta a Ítaca, tudo bem? Ele teria passado em Portugal. Daí o nome Portugal, porque aquela terra era a terra de uma tribo chamada Lusíada. E Portugal, porque no latim é Portucale, ou Belo Porto. Ulisses teria aportado em Portugal e, portanto, seria o fundador de Portugal. Como os portugueses têm pouca lenda, eles adicionam mais essas para ficar interessante. Então, vejam. Agora o Fernando Pessoa vai trabalhar com esse mito. Tudo bem? Do Ulisses. O mito é o nada que é tudo. O mesmo sol que abre os céus é um mito brilhante mudo, o corpo morto de Deus vive desse mundo. Este, que por aqui aportou, foi por não ser existindo, sem existir nos bastou, por não ter vindo foi vindo e nos criou. Assim, a lenda se escolhe entrar na realidade, e a fecundada decorre, embaixo, a vida, metade de nada, morre. É um absurdo de poema, né? Coisa que concorre. Eu não queria ter escrito isso. Olha só. O mito é o nada que é tudo. Mas como é que ele trabalha com essa contradição? Porque o mito é o nada que é tudo. Então vamos lá. O mito é uma narrativa que fazemos para nos justificar, vamos dizer assim. Tudo bem? Tanto que a palavra mito, a gente não aplica, por exemplo, a algo do tipo mitologia grega, nórdica, tão somente. A gente aplica muitas vezes a palavra mito como narrativa de fundação. Certo? Narrativa fundacional. Mas é uma narrativa. Tudo bem? Não deixa de ter o seu caráter ficcional. Então, o mito não é. É uma narrativa. Tudo bem? O que é? É a vida. É a vida nossa aqui. Mas o que é essa vida sem o mito? Sem aquilo que nós entrelaçamos para tentar fazer algum sentido. O mito é o nada que é tudo. Certo? Outra coisa, também não dá tempo da gente trabalhar agora. Nas brisas do Fernando Pessoa, não sei se vocês sabem, o Fernando Pessoa ele entrou de cabeça lá umas coisas hiper esotéricas, certo? Então ele tinha uma coisa que tudo era figura de algo. Ulisses, para ele, de certa forma, é uma figura de Cristo. Tudo bem? E aí Cristo é figura de não sei o quê. É figura... Aí começa, certo? Então vejam como que Cristo muitas vezes é referido em muitos desses textos místicos do Fernando Pessoa, não trouxe nenhum aqui,
faltou essa... Já tinha uma mala de livros. Cristo muitas vezes é referenciado por Fernando Pessoa como um sol. Então vejam que é uma mistura das figuras. Então, o mito é um nada que é tudo, o mesmo sol que abre os céus, um mito brilhante muda, o corpo morto de Deus vive desnudo. Então, há uma mistura das figuras de Cristo e Ulisses. Tudo bem? O corpo morto de Deus vive desnudo. Este, Ulisses, que por aqui apontou, foi por não ser existindo. Sem existir, não nos bastou. Por não ter vindo, foi vindo e nos criou. Não quero nem entrar na beleza dos versos, na musicalidade, porque senão a gente vai ficar aqui para sempre. Mas vejam, ele nos cria porque não veio. Ele nos cria porque é mito. Porque se tivesse vindo, seria ordinário. Daí, assim a lenda se escorre a entrar na realidade, a fecundá-la decorre, embaixo a vida, metade de nada morta. Essas contradições, esse jogo com um paradoxo é absurdo. A vida é metade de nada, porque a vida só tem sentido com o mito, mas o mito não é. Então ela é metade de algo que não tem, que não há, por aí vai. Então nós temos essa pergunta que é constante na obra do Fernando Pessoa, seja ele mesmo, seja heterônimo, se aquilo que é sonho é mais real que a realidade. E mais para frente nós veremos. Isso não se resolve. Tudo bem? Não me parece que isso seja resolvido. Oi? Na verdade, ninguém. Não me parece que ele fique em paz com isso e acaba, e por aí vai. Agora, trecho somente, porque é um poema de 10 páginas, certo? Esse poema é do heterônimo Álvaro de Campos, que era um poeta moderno dos heterônimos, um engenheiro naval, cosmopolita, viajou o mundo inteiro, conhecia tudo que era lugar, etc, 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 etc. É o moderno, aquele que teve um comprometimento maior, pelo menos na primeira fase da poesia, vale dizer. Os heterônimos do Fernando Pessoa não só eram pessoas inventadas, como tinham fases na sua poesia. E essa é a fase, digamos assim, mais niilista do Álvaro de Campos. Outra coisa é que o Fernando Pessoa, ele mesmo, ele não só, na sua entrada nos modernismos todos, ficou com as vanguardas culturais europeias. Não, ele estabelece vanguardas portuguesas. Tudo bem que há suas relações com as vanguardas europeias. Mas a gente pode falar de três: o paulismo, o interseccionismo e o sensacionismo, que vem das sensações. O paulismo é, trocando muito em miúdos, uma poética em que o poeta trata de evocar, não descrever, estados de alma. E aquilo que é evocado quase sempre gera uma espécie de... Como é aquele negócio do Freud lá? Uma ligação com as coisas que não tem. Quando você fala, vai levando... Bom, esqueci. Uma associação de ideias, uma livre associação de ideias, quer dizer, que vão desnudando aos poucos estados de alma. O interseccionismo seria um progresso do paulismo. O interseccionismo, para o Fernando Pessoa, é a poesia interseccionista, e nesse sentido ele flerta com o cubismo, é uma geometria daquilo que é a sensação interior com aquilo que é o mundo exterior concreto. E o sensacionismo é a proposta do Pessoa de uma espécie de vida absoluta que se daria para que cada momento fosse ele pleno. Cada sensação diante de algo é em si mesma plena. O poema Tabacaria, em algumas passagens, ele é quase que um exemplo do que o interseccionismo deveria ser. Essa relação geométrica, quase como um corte geométrico, entre o mundo interior e o mundo exterior. Mas não sei se vai dar para falar disso, porque já passei do horário. Se vai dar para falar disso. 15 minutos, tá bom. Olha só. Esse é o começo muito famoso do Tabacaria. Não sou nada.
nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso tem em mim todos os sonhos do mundo. Como a filosofia clássica, por exemplo, trata de Aristóteles a São Tomás de Aquino, aquilo que é da ordem própria do ser. Tudo bem? Primeiro, o ser é. Tudo bem? O ser é. Segundo, o ser tem potências. O que é a potência? Vai lá. Quando, antes de escolher ser professor, tal, não sei o quê, eu tinha em potência a possibilidade de fazer outra coisa na vida. Agora talvez até tenha impotência. Tenha potência para fazer outra coisa na vida. Aquela coisa que é tarde demais. Quem deu aula depois... Bom, a potência é aquilo que você tem como virtualidade do seu ser. Ainda não é, mas pode vir a ser. Uma outra ordem do ser na filosofia clássica é a ideia da vontade. A vontade, ela é livre. E é a vontade que determina a passagem, aquilo que na filosofia aristotélica chama movimento, daquilo que está em potência para aquilo que está em ato. Tudo bem? Então, para eu pegar esse copo d'água, preciso passar da potência que eu posso pegar esse copo d'água para o ato. Certo? O nome disso na filosofia aristotélica é movimento, depois vai ser retomado por São Tomás de Aquino e por aí vai. Leiam esses 3 versos de novo. Ele nega a ordem do ser. Não sou nada. Ele nega a ordem da potência. Nunca serei nada. E ele nega a ordem da vontade. Não posso querer ser nada. O que sobra? A vida como intermédio. O que sobra é a vida como sonho. Não posso me afirmar como eu sou. Não posso afirmar que tenho essa potência do ser. E talvez eu não tenha nem a vontade para fazer o movimento. Beleza? O que sobra, portanto, e eu fico puto como ele usa, desculpa a palavra, como ele usa os termos, porque é um advérbio, assim, completamente despretensioso. A parte disso. A parte disso, meu filho, é toda a metafísica ocidental. Como a parte disso? Ele fala como se fosse uma coisa simples. Né? A parte disso. Qual a parte disso? Tem em todos os sonhos do mundo. E aí começa. Bom, aí entra. Janelas do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é. Se soubessem quem é, o que saberiam? Dais para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos. Real, impossivelmente irreal. Certa, desconhecidamente certa. O mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres. Com a morte, a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos dos homens. Com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada. Então, como se não bastasse uma parte disso que bate em toda a metafísica ocidental, ele vem com essa paulada. Bom, vamos começar com a janela. A janela é, metaforicamente falando, aquilo que traça os limites do mundo interior para o mundo exterior. Do quarto fechado para o mundo em aberto. Então, nós temos aqui na rua, que é a rua de um dos milhões do mundo. E para qualquer efeito, quando eu olho essa rua, eles são completamente alheios. Fernando Pessoa, vale dizer, a sua poesia não tem grande preocupação social, ele não está preocupado muito com as relações econômicas e... Nada, não está preocupado com isso. Ele chega a dizer que os outros são satélites objetivos da minha subjetividade. Certo. No mesmo poema, Tabacaria. O que é esse 1 milhão de mundo? É uma realidade que se me impõe, mas qual é essa realidade das pessoas que estão impostas a mim como coisa real, concreta, mas que eu não atinjo?
eu não atinjo a não ser no sentido que são esses milhões que estão aí na rua. O que é mais real? Eu, na minha janelinha, e se eles soubessem que quem mora lá é o Álvaro de Campos? Ainda também não saberiam nada. Saberiam talvez um nome. Por isso essa rua é inacessível a todos os pensamentos. Por isso ela é, mais uma vez, trabalha com a contradição. Impossivelmente real. Desconhecidamente certa. Pessoal, vou deixar, eu acho, algumas coisas para o final, que eu quero ir para a conclusão. Aquilo que eu não ia falar, eu falei muito daquilo que eu não ia falar. Acabou que tomou um tempo desproporcional. Então, eu vou pedir, faça, por favor, para a conclusão. Deixa eu só falar uma coisa. Vou ficar aqui no... Olha esse verso, só olha esse verso. Escravos cardíacos das estrelas. É mais uma vez aquela coisa que você pensa assim, eu queria ter escrito isso. Por que que um escravo ele é submetido contra a própria vontade? É óbvio. Certo? O que é alguém que se entrega de coração? Pela própria vontade. Escravos cardíacos das estrelas. É como se ele dissesse nesse verso que contra a minha vontade eu anseio por um infinito que eu não queria ansiar. Que verso? É uma coisa de ter raiva dele mesmo. Eu só queria parar nesse. Está no Tabacaria. Aí, como conclusão, a gente pega alguns poemas mais famosos dele e entra numa justificativa. Quer dizer, a família do Fernando Pessoa é a família do sonho, como a gente começou a fala. Essa família que é a família do sonho, a gente pode muito facilmente dizer, de alguma maneira, que é essa família de heterônimos que ele criou. Embora... Não, deixa eu... E nesse poema, me parece, é uma leitura que também não é pessoal, tal, leitura que já foi feita, esse poema digamos, o Fernando Pessoa justificando a sua poética de criação desses mundos todos, em que pelo sonho um sujeito consegue habitar, tendo em vista que a realidade é inabitável. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que devera sente. Os que leem o que escreve na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. Que assim, nas calhas de roda, gira entreter a razão, isso com boio de corda, que se chama coração. O poeta é um fingidor, o nome do poema é autopsicografia. Auto, si mesmo, psico, psique, alma, grafia, a escrita da própria alma. Tudo bem? O que a gente pensa quando tem um poema que fala que vai haver a escrita da própria alma? Um poema confessional. Um poema confessional, talvez, daquele, não do romantismo, mas do romantismo estereotipado. Certo? E não é nada disso que a gente vê. O primeiro verso, o poeta é um fingidor. Só uma curiosidade. A palavra fingir vem do latim fingere, que quer dizer moldar, moldar com a mão, que dá ao inglês, por exemplo, o finger dele. O poeta é um fingidor. Quer dizer, o que é um poeta, um fingidor? O poeta é um criador de mundos. Esse é o ponto. O poeta é um criador de sonhos. O poeta, quando finge, quando ormeia, quer dizer, se você procurar no poeta a sinceridade da sua vida, aquilo que ele passou e por aí vai, você não vai encontrar. O que você vai encontrar é uma criação. O poeta é um criador de mundos. O poeta é um criador de sonhos. Mas esse sonho não é uma coisa a ser brisada. É o que é o próprio ser do poeta. Ele finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que devera sente. Quer dizer, aquilo que é vivido pela imaginação, pelo sonho, passa a ser a verdade do poeta. E os que leem o que escreve, agora ele fala da recepção da leitura. Uma dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. Antes de começar essa palestra, tinha uns amigos me zoando, porque eu gosto de uma banda chamada Radiohead, eles estavam enchendo o saco. E enchendo o saco. Essa coisa triste que você escuta aí e tal. Mas vamos lá. Eu não preciso estar triste para ouvir Radiohead. Apesar de ser uma banda que tem uma pegada lá melancólica, por aí vai. Você não precisa estar triste para ler uma coisa triste. Quer dizer, ele está falando da questão da recepção.
O leitor faz com o texto o que quer, ele não precisa se identificar com o autor. Por isso, o leitor, na dor que eles leem, que é uma dor fingida porque sonhada, tudo bem? Estão diante da obra de arte. E a emoção verdadeira que é movida fica a cargo do leitor. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Com isso, terminei 5 minutos antes das 12h15. Queria, então, agradecer por terem ouvido. E é isso aí. Obrigado.